Está começando mais um episódio do Crente Roxo Podcast. Aqui vamos falar da palavra de Deus de forma leve e descontraída, sem mimimi, pois está escrito em Mateus capítulo 5, verso 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do inimigo. Crente Roxo Podcast, agora com você. Fala galera, Crente Roxo de Jesus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do podcast Crente Roxo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de utilidade pública, que todo mundo precisa saber, sobre educação financeira, com bases bíblicas e gestão moderna, de que forma a gente pode gerir as nossas finanças, o nosso dinheiro e ser próspero, né? A gente fala tanto de prosperidade e de riqueza. Então a gente vai debater muito sobre isso aqui, né? E eu tenho a honra e o privilégio de estar com esse casal aqui convidados, que são pastores na Igreja Batista Atitude, né? São líderes no Ministério de Integração, que para quem não conhece, Integração é o ministério que a gente recebe as pessoas que aceitam Jesus e faz um encaminhamento para que essas pessoas possam ser monitoradas e acompanhadas. Eles são responsáveis por essa parte super importante da nossa igreja. E também no Ministério da Família, são responsáveis de ministrar o curso CROW, né? Pastor Marcelo Pérez, Gleice, uma honra estar com vocês aqui. Honra é nossa. Obrigado, Xará, pelo convite. A gente se sente honrado também, né? Eu e a Gleice, por ter recebido esse convite de você participar desse podcast Crente Roxo. Isso aí. Pastor, você pode fazer uma oração para a gente iniciar? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti por Jesus, porque Ele nos resgatou, Pai, da condenação eterna. Te agradecemos porque Tu nos deste a oportunidade de aceitá-lo como o Seu único e suficiente Salvador. E nós te agradecemos também por essa tarde, porque estamos aqui, ó Pai, participando desse programa, Crente Roxo. Agradecemos pela vida do Marcelo, pela sua esposa, seus filhos, por esse ministério, que o Senhor possa, Pai, crescer, fazer crescer e para que vidas possam ser também alcançadas por Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Antes de mais nada, a gente iniciar de fato, eu gostaria de mostrar os nossos parceiros e patrocinadores que nós temos aqui. Primeiro, a Creche Pintando o Futuro, da nossa líder Priscila, né, onde meus filhos estudam. Recomendo. HM, do nosso irmão Humberto também, líder de célula. Só tem líder de célula empresário. Glória a Deus. Perfumes importados, Le Parfum, precinho sempre mais em conta do que na loja física. Humberto. Pedro Melo Som, que é a minha empresa, a empresa da família, especializada em carro de som elétrico. Vamos estar fazendo um evangelismo, carro de som aí esse final de semana. Vai ser benção. A Escape, que é do meu amigo Thiago, que é um sistema para empresas de turismo, né? Para ajudar as empresas na parte administrativa de captação de clientes, contratos, boletos, parcelamento. Então, é um sistema voltado para a empresa de turismo. E o Barato Eletrônico, do nosso irmão também, querido irmão Irene, ele disse ao nosso também, que vende todos os equipamentos eletrônicos, de informática, tecnologia, faz conserto, manutenção também de computador, impressoras. Também é nosso parceiro aí nesse projeto. E tem a Lauren Beauty Esmalteria, né? Da Laura, a querida Laura, do esposo do nosso pastor Anderson, que tem um salão ali no Milênio, Shopping Milênio, do lado do Rio Design, de alto padrão. Recomendo também para a mulherada aí. É isso, né? Então, pastor, vamos lá. Será que Deus realmente ele se importa com o jeito que a gente administra o nosso dinheiro? Princípio de gestão pode ensinar alguma coisa ou é coisa da igreja contemporânea? Da igreja que pensa muito na riqueza, na prosperidade e pouco na espiritualidade. Como é que a gente pode dosar isso? Eu acredito que Deus, na esteira dos bebês, Ele não faz assim, na esteira dos bebês, esse aqui vai ser próspero, esse aqui vai ser pobre, esse vai ser miserável,
esse não tem condições. Eu não acredito assim. Eu acho que Deus, na esteira dos bebês, ele diz o seguinte: esse vai ser próspero, esse vai ser um abençoado, esse aqui vai gerar bastante emprego. Então Deus, quando Ele nos gera, Ele quer que sejamos prósperos, né? Ele quer que sejamos abençoadores, porque a pobreza, a miséria não é de Deus, né? Isso não é de Deus. Deus quer que sejamos prósperos. Na verdade, o que falta na gente é saber como administrar os recursos que vêm às nossas mãos, né? A gente precisa aprender a ter uma educação financeira, aprender a saber administrar quando vem às nossas mãos os recursos. E Gleice, e quando Jesus fala assim, é mais fácil a agulha passar o camelo, como é que é aquela passagem? Passar no fundo da agulha do que o rico entrar no... Isso. O que ele está querendo dizer? Que é melhor ser pobre para ir para o céu? Que rico é muito difícil para o céu? O que você acha? De jeito nenhum, Marcelo. A riqueza, ela, primeiro que, como o Marcelo bem colocou, né? Você ser próspero não só é ter dinheiro, né? Dinheiro é uma das consequências, mas você tem ser próspero naquilo que você tem, independente do que você tem. E essa é uma frase do pastor Arão, né, que é um dos mentores na área financeira, e é muito verdadeiro. Então, quando Jesus fala isso, ele fala daquela questão que a gente tem que estar com o nosso coração em Deus, né? Deus é o nosso Senhor e não o nosso dinheiro. O dinheiro é para abençoar. Como o Marcelo bem colocou, né? Nós somos abençoados e precisamos ser abençoadores, generosos em ofertar. Então, o importante é onde está o nosso coração. Nosso coração tem que estar em Deus. Agora, o que Ele nos disponibiliza, né? Os nossos talentos, nós somos mordomos, administradores. Quando fala de um rico não entrar ou ser impossível entrar no reino do céu, é porque onde está o coração dele? Na riqueza. E não deve estar, né? A gente não deve, eu me basto, ou então todo o meu dinheiro me dá tudo. Não, tem tanta gente aí rica e que está pobre, espiritualmente falando, que está vazia, né? Não tem Deus, às vezes tira até a vida, como muitos artistas, né? Por quê? Porque o coração dele está no lugar errado. Que a gente não seja cilada, né? Para que a gente também seja pego nesse amor ao dinheiro. Não, temos dinheiro, mas esse dinheiro é para abençoar outros também. Que a grande maioria das pessoas acham, né? Pensam que quando eu tiver dinheiro, minha vida vai melhorar, vai me mudar. É aquilo que você falou, muitas vezes, muitos artistas, muita gente que tem muito dinheiro, mas sente aquele vazio, né, que só tem um que pode completar, né? Como está lá em Mateus 6:21, está escrito assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É que a Gleice falou. Onde que está o seu coração, né? A gente achar que só bênçãos financeiras, ou o dinheiro, ou posse, as pessoas tendem até a achar que é melhor do que a outra, né? Um ser humano é melhor do que o outro. A gente sabe que, sem hipocrisia, que isso acontece na sociedade, né? Uhum. Os lugares onde você entra, lugares VIP, lugares que a pessoa não entra mal vestida, isso faz parte do convívio social. Mas nós, como cristãos, a gente não pode ter essa visão de que eu sou melhor do que o outro porque eu tenho mais dinheiro. Você acha que acontece isso dentro da igreja? Na sociedade como um todo, né? A gente vê que a avareza é uma doença que ela é perniciosa, né? As pessoas, elas pensam que o acúmulo, vou ter dinheiro e o dinheiro vai me trazer a felicidade, aquilo que eu preciso na minha vida. A gente vê que, recentemente a gente viu aí na nossa sociedade, na nossa história recente, que políticos que roubaram tanto que mesmo que eles vivessem muitos anos, ele não teria condição de gastar o dinheiro que ele roubou, né, da sociedade mesmo. Então, assim, a gente vê que é uma doença, né? É uma doença que a pessoa adquire porque ela pensa que o dinheiro vai trazer felicidade, o dinheiro vai fazer com que ela tenha sobrevida até, né? Antigamente, os faraós, inclusive, eles tinham essa concepção, né? Eles, no seu túmulo,
eles eram enterrados com os ouros, com as suas joias, e eles pensavam que eles fossem reviver numa outra vida, e quando ele fosse reviver, ele teria a sua riqueza nessa outra vida, né? Uma ilusão. Então, assim, as pessoas pensam que essa questão do dinheiro, ela vai trazer a felicidade. Na verdade, não é. Ah, Marcelo, você está querendo dizer então que o dinheiro não é importante? É claro que é importante. Você precisa trabalhar. A Bíblia fala que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você precisa trabalhar, você precisa ter o seu dia a dia, mas você não pode colocar isso como primeira coisa na sua vida, né? O dinheiro é uma consequência. O dinheiro, ele é uma coisa que, na verdade, a própria Bíblia, né? A Bíblia fala tanto de dinheiro que ela tem mais passagens que fala de posses e riquezas do que própria fé e salvação. Por quê? Porque Jesus entendeu que o dinheiro é o que ia mais competir com ele, ia ser o dinheiro, né? E o homem, hoje, ele pensa assim mesmo, né? Que o dinheiro é tudo, na verdade, e não é, né? A prosperidade, ela não está no recurso, a prosperidade, ela está no seu estilo de vida, né? Como o Gleice falou, citou o pastor Arão Xavier, um pastor que tem esse testemunho de vida, e diz que a prosperidade é você conseguir em cima do que você tem, né? É você fazer crescer aquilo em cima do que você tem. E às vezes você sofre com essa questão porque você não tem, e eu não vou culpar as pessoas, porque nós brasileiros, nós não tivemos uma educação financeira quando jovens, né? Não só nós, mas o Brasil em si, né? A nossa terra, ela é tão próspera a nível de alimentação. Hoje, se você vai lá na rua, você pega uma manga, você chupa, você sacia a sua fome, né? Então o brasileiro, ele não tem muita cultura de guardar, né? Porque tem essa fase, tudo que você planta, você colhe. Ao contrário, nos países nórdicos, lá onde que você é obrigado a armazenar alimento, porque a metade do ano é neve, é frio, você não tem condição de plantar, então você é obrigado a guardar. Faz parte da cultura, para você sobreviver, né? Então isso tudo é cultural, né? Mas isso a gente tem que aprender para poder corrigir isso, né? Na verdade, a própria educação, ela faz com que a gente melhore e tenha uma visão mais aberta de tudo isso. E a Bíblia, por incrível que pareça, ela é um manual incrível. Verdade. Sobre a educação financeira. É impressionante como a Bíblia, ela nos ensina nessa questão financeira. Eu fiz na pesquisa aqui que eu fiz, diz que tem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro, né? Uhum. De alguma forma. Mas a gente vê acontecendo nas igrejas hoje em dia, eu pergunto para a Gleice, de como que a teologia, não vou dizer a teologia, mas o homem, né, que está à frente do ministério ali, ele pega isso de uma maneira a manipular as pessoas a darem dinheiro para a igreja, mas não da forma correta, né? Não na intenção correta. A gente ouve muito falar sobre teologia da prosperidade. É um dos assuntos mais falados, ainda mais no meio evangélico hoje em dia. Porque infelizmente a gente vê aí pastores escândalos, né, financeiros, igrejas que funcionam como verdadeiras empresas, tem televisão, tem banco, tem tudo. E aí você vê na ponta da linha o pobrezinho, que não tem educação financeira nenhuma, que não tem a cultura de guardar, como o Marcelo falou. E como é que essa pessoa ela consegue sair da pobreza? Entendendo os princípios cristãos, mas sem ferir o coração de estar na dúvida, de estar dando dinheiro e o pastor vai... Aí ela acaba não dando, com medo. Muita gente é assim. Uhum. Ah, não dou porque... Muita gente que é contra o dízimo, não dou porque o pastor vai desviar, vai usar em benefício próprio. Como é que a gente, de alguma forma, pode fazer as pessoas entender a importância, né, de ofertar, de dizimar e de não se prender nessa teoria da prosperidade para ser próspero, né, de verdade? Sim, você colocou uma questão muito importante, Marcelo. Nós temos aí duas questões, né? Teologia da prosperidade, que é errada, né? E a maioria das pessoas procuram a bênção e não o abençoador,
né? Ah, eu vou fazer isso para ter isso, isso, isso. E não procurar Deus pelo que Ele é, né? Então, isso é errado. Como também a teoria da pobreza. Ah, não, buscar dinheiro é errado, é pecado, eu não posso, eu não devo. Aí leva para a questão do merecimento, né? Que também é errado, né? Deus dá a cada um dos seus filhos a prosperidade em todas as áreas da sua vida. A gente tem exemplo dos patriarcas aí que eram homens prósperos na sua época. Então, a gente tem esses dois polos. Você falou de charlatões que se aproveitam da boa oratória para enganar o povo, né? Olha, que a gente pode ver nisso, que seria uma saída, é você ver onde aplica esses recursos. Nós já fomos a uma igreja, a gente hoje, né, tem mais de 30 anos de vida cristã, mas lá no início a gente foi uma igreja que se pedia ofertas 3, 4 vezes num culto. E a gente falou, gente, mas se a pessoa quer ofertar, já deu no primeiro momento. Vai deixar... Não tem sentido. Então, assim, a primeira dica que a gente pode dar é observe para onde está indo esses recursos. A igreja divulga onde aplica esses recursos. Por exemplo, hoje na igreja a gente vê investimento na área social muito forte, né? Na creche, no centro lá de recuperação de drogados, agora na criação do estádio lá, né? Para as crianças, polo esportivo, né? Para terem atividades esportivas. Tem as igrejas lá na África, no Ribeirinho, né, no sertão. Então você vê o dinheiro sendo aplicado, você vê seriedade. Por isso que as pessoas se sentem mais confortáveis que o dízimo é você devolver aquilo que é de Deus, a 10ª parte, né? Não é que eu escolho isso, a Bíblia orienta lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois faz uma promessa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Aí está uma dica poderosa de que área a gente deve investir no reino de Deus. Porque isso aí é melhor do que qualquer outra área. É um investimento seguro, certo? E que realmente Deus faz algo, né, sobrenatural. A Bíblia dá essas dicas. Então a gente tem que olhar o ministério, né, ouvir sim, mas analisar. Esse dinheiro, todo esse dinheiro que está sendo recolhido aqui, está sendo usado para a obra de Deus, para o reino de Deus? Aí vale a pena investir nesse ministério. É que o brasileiro, acima de tudo, o carioca, é muito metido a esperto, né? Sim. Aí o cara falou, eu vou dar dinheiro para pastor ladrão, safado, porque tem muito esse jargão. Pastor ladrão. Tem. Né? Então isso que você falou, você tem que ver, pesquisa, entra numa igreja e, né, tá tendo obra social, tá ajudando aos necessitados, ou aí o dinheiro entra e não sai, né? Você falou uma coisa muito interessante, eu sei que vocês tiveram a experiência, né, de estar lá na África, né? De conhecer a verdadeira pobreza, né? Porque extrema a gente acha que é pobre aqui no Brasil, mas você, mesmo sendo pobre, mesmo com um salário mínimo, você vai no mercado ali, você compra alguma coisa, você tem luz, você tem água. E lá na África, pastor? Eu vou te falar, foi uma experiência que a gente teve, assim, espetacular, foi uma coisa incrível. Porque aqui no Brasil a gente conhece a pobreza, a gente vê a pobreza, mas lá você sabe o que é a miséria. Você vê o que é a miséria está ali, né? Uma pessoa andar 20 minutos para poder pegar uma água barrenta no rio cheio de jacaré, né? E a ponto de que, assim, a gente não consegue entender como eles conseguem sobreviver, a verdade é essa. A gente fica muito impressionado, sabe? A vida que eles conseguem levar ali. E graças a Deus que a nossa igreja abriu esse campo, né, de investimento, de visão, né?
em implantar as igrejas ali na África. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, né, na implantação de 2 igrejas. Já tinha uma em Lamego e foi implantada uma em Tica e uma em Dondo, né? São aldeias lá na África. Angola? É em Moçambique, né? Moçambique. Em Moçambique. E essas aldeias, na verdade, a Igreja Atitude, quando ela implanta a igreja, ela vai no lugar onde realmente não tem nada em volta, irmão. Você chega lá, você não tem absolutamente nada, né? A ponto de quando a igreja ela é implantada, os terrenos ao redor eles são valorizados 10 vezes mais. Ele começa a ter uma valorização incrível, porque a igreja ela passa a ser um ponto de referência naquela aldeia, naquela região ali. E só na implantação de um poço, né, que você tem ali, a primeira atitude da igreja no local é cavar o poço ali, para que possa gerar uma água potável, né? E aquele poço, na verdade, é um oásis, né, para aquelas pessoas ali. E nós tivemos a oportunidade de ver realmente ali onde as pessoas moram, uns cômodos 2x2 e não tem nada dentro de casa, né? O banheiro é um lugarzinho fora, que não tem lugar nenhum, não tem nada. Roupa também, pessoal, descalço. É uma dificuldade muito grande, grande, é um absurdo, assim. Então, assim, a gente não vai resolver o problema, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte, a igreja está fazendo a nossa parte, né? A sua parte. E agora, no mês passado, a igreja voltou, inaugurou uma vila de casas lá para dar casas, dignidade para aquelas pessoas, também é uma coisa incrível, assim. Eu vou te contar, você vê o que a igreja tem feito ali, né? Não só ali, mas como a Gleice falou, na creche, né? Porque a nossa creche ali, para você colocar uma criança na creche, não é qualquer criança que vai para ali, você tem que passar por uma entrevista e a assistente social, os psicólogos têm que ver realmente que a pessoa tem a carência para poder ser matriculada na creche, né? Agora, por outro lado, a igreja montou também uma escola de alto padrão, a Atitude School, que ali é para high society mesmo, mas essa escola, a igreja não vai se manter, né? A própria escola vai se manter, a igreja não vai investir recursos, a escola tem que se manter. E essa escola está sendo também com os princípios cristãos, né? Fazer diferença à sociedade. Eu estou doido para que essa escola já seja uma rede de Atitude School, não só no estado do Rio, mas de todo o Brasil, porque nós estamos precisando disso, dessa referência, né? Então, voltando à questão da África, como eu estava falando, né? Eu estava falando a questão de investimento. Eu acho assim, o maior investimento que você pode fazer hoje, que como a Gleice falou, né? Não é em criptomoeda, não é em fundo de investimento imobiliário, não é em fundo de investimento, não é em ações, é no reino de Deus. Porque quando você investe no reino do Senhor, a Bíblia fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente fala de uma coisa que a gente vive, né? Eu e a Gleice, a gente vive isso. Porque mesmo que você não tenha tanto conhecimento na parte de investimento, né? Por exemplo, hoje eu tenho um pouco de conhecimento, mas mesmo que você não tenha esse conhecimento, Deus vai te proporcionando, vai te derramando essas bênçãos, como ela falou que está em Malaquias, que as bênçãos são derramadas de maneira tal que dela vos advém a maior abastança, que você não entende. Mas é a recompensa de Deus da sua vida a partir do momento que você investe no reino do Senhor, né? Então as bênçãos são derramadas de uma maneira que você não consegue entender. Mesmo que você não tenha conhecimento na parte de finanças, mas ele vai te proporcionando de uma maneira incrível, vai te multiplicando, sem você entender. É uma coisa absurda. Inclusive nessa passagem Deus fala, faz prova de mim, se eu não te abençoar, né? E mesmo assim as pessoas são relutantes. E, Marcelão, em cima do que a Gleice falou, na questão do dízimo, né, das contribuições, eu e a Gleice, a gente já pertence à Igreja Batista desde do início da nossa vida cristã, né? Desde a outra igreja que a gente participou lá há 33 anos, né, antes de vir para a Atitude. Mas assim, existem várias denominações, várias religiões, né? Eu acho assim que o homem ele tem que se adaptar onde ele se acha melhor, né? Se encaixa melhor. Mas assim, a aplicação dos recursos, eu acho que tem que ser uma coisa que você deve verificar antes de você entrar naquela igreja. Porque a Igreja Batista ela tem uma forma de administrar os recursos de uma maneira que os bens estão no nome da pessoa jurídica da igreja, não está no nome do pastor. O pastor, sim, ele tem direito a um bom salário. Eu entendo o seguinte, o pastor ele tem que receber bem, Marcelão, porque o pastor não tem que ficar preocupado em pagar a conta de luz, o pastor não tem que ficar preocupado em pagar aluguel.
não tem que ficar preocupado em pagar sua conta de celular, seu plano de saúde. O pastor não tem que ficar preocupado que seu carro está quebrando no meio da visita, sabe? O pastor tem que ser bem remunerado, tem que ser... A questão material tem que ser suprida pela igreja. Mas assim, a igreja ela tem que administrar seus recursos de maneira que os bens não fiquem no nome do pastor, não tem que ficar no nome da igreja. Ou seja, todos os membros da igreja, eles são donos de tudo. Porque os membros são pertencentes àquela organização. A igreja tem um estatuto, tem um regimento, né? Existe, para reger as decisões, são assembleias. Ontem mesmo teve uma assembleia na nossa igreja que foi feita a aprovação da aquisição do outro terreno, né? Então, assim, por quê? Porque a forma batista de administrar é uma forma democrática, autônoma e democrática. Então, eu acho muito lindo isso. De maneira que você vê exatamente para onde os recursos estão indo, de forma que está sendo gerido. A gente está falando de dinheiro, de recursos, né? A nossa igreja tem um gestor que faz a organização, a igreja tem que ter seus funcionários, tem que assinar a carteira. Eu acho incrível as igrejas ter zelador que não assina a carteira do irmão. O irmão que é zelador, ele tem que ter sua carteira, sabe, assinada lá, tem que ter seus direitos. Né? Então a gente muitas vezes está até errando nisso, né? Acha que o irmão tem que trabalhar lá como zelador na igreja, não tem que ter de seus direitos. Isso é um erro que os irmãos muitas vezes, né, praticam. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo está envolvido em finanças, dinheiro, recursos, a gente tem que ter sabedoria para administrar de forma certa. Não é certo você tratar o seu pastor de forma indigna. O seu pastor não tem que estar em casa preocupado em fazer compra, ter o dinheiro para fazer a sua compra, né? Em levar sua filha no médico. Não. O pastor tem que ser bem remunerado. O pastor tem que ser... Não pode se preocupar. O pastor tem que se preocupar em preparar um bom sermão, em visitar, sabe? E fazer o que o pastor tem que fazer. Né? E muitas vezes a gente vê que os irmãos não têm essa visão. Né? Acha que não tem que cuidar do seu pastor, e o pastor tem que ser cuidado. Não, isso você falando aí, eu comecei a pensar aqui numa questão que inclusive é um dilema para mim, que é algumas pessoas que vão ao pastorado, eles têm um chamado e outras não têm tanto chamado e começam a ver o pastoreio como uma ascensão profissional. Cara, isso sempre foi Isso que você falou é muito legal, mas não é toda igreja que consegue remunerar bem. Tem muita igreja pequena que o pastor tem que trabalhar, tem que... Sim, né? sim. Aí eu vou perguntar para a Gleice, como que você vê isso? Uma pessoa atendeu o chamado pastoral no intuito de uma ascensão profissional, porque veja bem, na igreja que eu era antes, eu vi isso acontecer de perto. Uma pessoa veio de humilde, de uma comunidade que ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos no máximo, mas faz seu trabalho na igreja, né? Participa e tal, e começa a desenvolver um ministério, e ela começa a ver, opa, peraí, se eu for pastor, eu vou ganhar 15 mil, 20 mil por mês, eu vou... E aí isso não corrompe um pouco o chamado? A questão né? De você encarar isso como uma profissão, não como um chamado? Corrompe o coração, você quer dizer, né, Marcelo? Que a pessoa vê ali um meio dela alcançar os seus objetivos, infelizmente, né? Porque chamado é algo assim que Deus te dá e você não tem dúvida. Agora, quando a pessoa usa desse chamado para se autopromover, aí é um problema sério, né? Que ele vai pagar um preço caro por isso. Porque Deus o chamou para algo ainda mais excelente, né? Então, assim, eu entendo que existem pastores que trabalham, né, um tempo integral e existem pastores que, infelizmente, a igreja, naquele momento, não tem condições de dar um salário adequado que, né, possa suprir as suas necessidades. Aí ele tem que ter um outro trabalho. Mas eu acredito que ao longo do tempo, ele conhecendo, desenvolvendo o seu trabalho, ele vai entender que é importante ele ficar de forma integral, porque cuidado de um rebanho é algo que exige de você muito tempo, muita dedicação. É claro que tem que ter uma dosagem aí, né? Porque o pastor também não vai viver
100% para a igreja. Ele normalmente tem uma família, né? E ele precisa estar ali podendo gerenciar isso de uma forma legal, né? Não é só a igreja, só viver para a igreja, não. Ele tem que se adequar ali, né? Então, eu acho que quando a pessoa se busca esse caminho aí de se promover através da fé, usando a fé para isso, ele está indo por um caminho de morte. Eu acredito nisso. A Bíblia fala que a recompensa já foi dada, né? Já foi dada. Na época de Jesus tinha muita gente assim também com carguinho bom, salário bom. Não é? Né? Gostava de andar com roupa bonita, casa bonita. Jesus chamou ele de raça de víbora, né? Os fariseus. Exatamente. Então, vamos um pouquinho para a parte técnica, né? Uhum. A pessoa que está ouvindo aqui agora, que é cristão, mas que está na Pinaíba, está devendo cheque especial, cartão de crédito, Eita. Carro quebrou, não consegue, eu vou para a igreja esse final de semana, meu carro está quebrado, estou sem dinheiro, a pessoa até desanima de ir para a igreja. Qual o primeiro passo, pastor, que essa pessoa tem que fazer como gestão financeira para ela tentar reverter essa situação? Boa pergunta. Existe um ditado que diz o seguinte: você não consegue controlar aquilo que você não mede, ou você não consegue medir aquilo que você não controla. Se você está nessa situação, é porque você já perdeu o controle da sua vida financeira. Já começa por aí. Você tem que sentar e fazer um planejamento, né? Você tem que saber se o que você está gastando está abaixo do que você recebe. Porque não adianta você ganhar 100 mil reais por mês e gastar 150 mil. Você continua sendo pobre. Continua ficando endividado. Não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta, né? Então, primeiro, você tem que ter um controle, um planejamento dos seus gastos. A gente chama de uma planilha de orçamento, né? Você tem que ter a sua planilha de orçamento. No dia 15 do mês, você já tem que saber o que você vai gastar no mês seguinte. Já começa por aí. Para a pessoa estar endividada desse jeito, como você está falando aí, ela tem que fazer o seguinte: ela primeiro tem que fazer esse controle orçamentário. Ah, mas eu não estou conseguindo, a minha receita não está cobrindo a minha despesa. Onde você está morando? Quanto você está pagando de condomínio? Eu tenho um amigo meu que aplicou, um irmão que aplicou um curso para a gente, né? Nesse curso mesmo, crawl que a gente ministra. Ele era um funcionário da Vale do Rio Doce, ganhava um salário muito bom, e ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, e ele foi morar num condomínio de luxo aqui na Barra da Tijuca. E aí o que aconteceu? Nas férias das crianças, né, quando elas voltavam das férias, as coleguinhas falavam assim: eu fui para Disney, eu também fui para Disney. As crianças todas iam para Disney e as filhas dele não conseguiam, não viajavam. E aquilo estava trazendo um problema para a família e para as crianças. Elas estavam ficando deprimidas porque as crianças não conseguiam acompanhar o padrão de vida das coleguinhas da escola. E aí o que ele teve que fazer? Ele sentou como família, conversou com a esposa, falou: não está dando desse jeito, vamos sair daqui, né? Ele pagava um condomínio altíssimo, um aluguel altíssimo, e não estava conseguindo acompanhar o padrão de vida. Então o que ele fez? Se mudou, já em primeiro lugar, saiu do condomínio onde ele morava, né? Mudou a escola das filhas, ou seja, ele adequou o seu padrão de vida à sua receita. Então foi aí que ele conseguiu sair do sufoco que ele estava passando, né? E é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, às vezes a pessoa quer morar na Barra da Tijuca, mas não consegue ele não tem uma receita para morar na Barra. Né? Acha que tem, mas... Ele quer porque o amigo mora lá, porque o colega mora lá, mas você já fez o cálculo, você tá, né? Eu vou comprar um SUV porque meu amigo tem um SUV. Quer comprar um carro bom porque o vizinho tem, porque o irmão tem. Então, você tem que se adequar à sua realidade, a verdade é essa. Você tem que ter personalidade. Você tem que ter personalidade, verdade? Eu vejo muita gente sem personalidade. Porque o fato de você não ter aquele carrão, você vai ser menor por causa disso? Não. Né? Você tem que ver a sua realidade. Então, a primeira coisa é você se adequar a seu padrão. Se você não tem um padrão para morar na Barra, então quem sabe para Jacarepaguá, né? Se não for Jacarepaguá, Bangu, vai passando, né? Enfim, você vai adequando a sua necessidade, né? Vai adequando a sua região, porque você não vai conseguir, né? Uma outra coisa que leva as pessoas a endividar, a ter um padrão fora, é o seguinte:
a família quer todo final de semana comer fora, quer pedir lanche, né? A comida, estatisticamente, comprovadamente, o maior gasto da familiar está na alimentação, né? E tem, não cozinha e tal, não tem tempo para cozinhar, mas você tem que parar e fazer só os seus cálculos, né? Então a alimentação é o maior vilão, entre aspas, né? De gasto na família. O pessoal tem menos controle também, né? Totalmente. Porque você compra, vai no É mercado, uma pizza faz ali, um lanche, é um vai na hambúrguer padaria, ali, e vai e tal. Ah, Marcelo, você quer dizer que você não vai sair? Não, claro que você vai sair, mas você não vai sair todo final de semana. Se você sai todo final de semana, diminui, semana sim, semana não, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por mês, você tem que se adequar. Se seu padrão de vida não está dando para você acompanhar isso, então você tem que adequar a sua realidade. Agora, o que você não pode é você querer viver a vida do outro, é isso que leva a pessoa a endividar. É você querer viver a vida da outra pessoa, né? Então você tem que senta com a sua esposa, né? Faz uma análise do que você tem que gastar, do seu planejamento financeiro. Outro ponto que eu observo também existe muito homem banana. O que é isso? A esposa vai fazendo dívida e o homem não quer se indispor com a esposa e não quer chamar para responsabilidade. Às vezes até porque ele tem culpa no cartório, até porque ele, não sei, mas o homem às vezes ele se exime dessa responsabilidade e a esposa, eu não estou querendo dizer que a esposa é a vilã disso, mas em alguns casos acontece isso, que a esposa ela tem um gasto excessivo e o marido não tem o controle disso. Às vezes o cara é um empresário que tem um padrão alto, mas a empresa já não está tão bem e em vez de compartilhar com a esposa, não compartilha e acaba acontecendo. Essa questão do empresário é um outro erro que acontece. Se você é empresário, você tem que entender que uma coisa é a finança da empresa, outra coisa é a finança da sua pessoa física. As pessoas confundem muito, né? O dinheiro da empresa como o seu dinheiro, né? Isso aí está nas estatísticas, o Sebrae, 70% das empresas, em 3 anos, ela fecha. Por quê? Porque não existe um planejamento. Um colega meu estava falando o seguinte, que a primeira coisa que o empresário faz, quando ele começa a ter, ele monta uma empresa, né? Começa a ter dinheiro. Primeira coisa que ele faz, ele compra um carro importado. Começa a crescer. Segunda coisa que ele faz, ele compra uma casa na praia. Depois, compra uma lancha. Que ele nem vai. Aí a quarta coisa, arranja um amante. Né? Misericórdia. Então aí ele vai, derrota. Não tem jeito, né? Então assim, as pessoas estão se iludindo. Né? Eu estava falando o tema do nosso aqui, a questão financeira. Mas assim, o homem, ele é o sacerdote, voltando aqui, né? O homem ele é o sacerdote, ele tem que botar o pé no chão, ele tem que chamar a responsabilidade para ele. Ele não pode terceirizar para a esposa. Ele tem que chamar a responsabilidade para ele como sacerdote, fazer o seu planejamento orçamentário e ver o que ele tem que gastar, o que ele tem que cortar, aliás, o que ele tem que cortar no seu orçamento para que ele possa ter a sua finança equilibrada. A gente conheceu um casal na outra igreja, que era um casal de aposentados, né? Que ele ganhava um salário mínimo por mês. E a gente ia fazer uma visita na casa deles, e lá tinha, rapaz, comida farta, bolo, tudo que você possa imaginar, assim, uma fartura na casa dele. Então a gente via que ele era um casal próspero. Apesar de ser um casal que recebia pouco, mas era um casal próspero, né? E tem muita gente que ganha muito e é um casal pobre, porque não sabe administrar seus recursos. Mas assim, voltando, a gente não pode também culpar as pessoas, né? Porque a gente não tem essa educação dos pais. Nossos pais não dá pra gente educação financeira. Eu não tive. Eu perdi minha mãe com 6 anos de idade, meu pai com 16 anos. Eu não tive absolutamente nenhuma educação financeira, nenhuma. Então assim, eu era uma pessoa para dar errado na vida, né? Sem pai, sem mãe. E assim, nós, graças a Deus, hoje a gente vive uma vida confortável, né? A gente tem uma vida que... Mas nem sempre foi assim. Hoje a gente está num ponto na nossa vida conjugal que a gente está numa vida tranquila. O cartão está liberado para Gleice, pode gastar à vontade, né? Então assim, ilimitado. O sonho que... a gente costuma dizer... Ele é abençoado, os sonhos... Eu não sou consumista. Esse é o esposo do Banana, não. Esse é o dono do Hortifruti, né? Teve a oportunidade de conhecer 6 continentes. A gente mora no lugar que a gente quer morar. Onde a gente mora no lugar não é porque a gente tem essa coisa. A gente mora onde quer, a gente mora porque a gente quer. A gente tem o carro porque a gente quer. Por opção nossa.
né? Então já chegou um ponto na nossa vida financeira, nossa vida conjugal, que assim, graças a Deus. Mas por quê? Porque a gente é ensinável, você tem que ser ensinável, você tem que entender que você tem que ser ensinável. Às vezes o que dificulta mais a pessoa é saber que ela sabe tudo, né? Que não tem que aprender mais nada, que ela conhece tudo, sabe tudo. Acha que sabe tudo. Acha que sabe tudo, né? Então assim, você tem que buscar conhecimento, né? Você tem que chegar não sei, esse ponto é o meu fraco, então busca conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Conhecimento está aí, a internet está aí, a inteligência artificial, o cara tem tantos recursos, né? Mas acho assim que a gente oferece o curso CRAL, a gente ministra lá na igreja, né? O curso CRAL é um curso que você aprende à luz da Bíblia o que você pode fazer para ter sucesso. Porque uma palavrazinha-chave que a gente aprendeu é chamada contentamento. Você fala muito disso. Você tem que ter o contentamento. Se você não tiver contentamento, você é uma pessoa infeliz a vida toda. Você Insaciável. é insaciável. Você nunca você tem felicidade, né? E a Bíblia nos ensina isso, né? Para que a gente possa ter ser saciável, né? Para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. E uma coisa que a gente, de uma forma geral, não só o cristão, o brasileiro, vamos colocar aqui, é guardar dinheiro. Guardar dinheiro é difícil. Ainda mais quando o cara começa a ganhar bem, ele começa a gastar mais, né? E a igreja me pergunta, qual que é a importância de você criar na sua mente a importância de guardar o dinheiro? Como é que a gente faz para separar? Eu ganho tanto, tenho que gastar tanto, guardar tanto, separar o dízimo. Ou a pessoa que ganha pouco e acha que não vai conseguir guardar. Como é que você vai orientar essa pessoa? Então, a gente até faz essa dinâmica no curso, né? Porque a pessoa fala, não tem nem para o mês, como é que eu vou guardar? E aí é tudo o início, né? Tudo tá aqui na cabeça da gente. Se você separa, sei lá, R$10 por dia, e muitos casais se surpreendem quando eles botam na planilha os gastos, e eles falam assim, meu Deus, aquele cafezinho que eu tomo por dia, no final do mês dá isso tudo. No final, aí eles ficam surpresos com isso. Então a gente vai didaticamente colocando os nossos gastos, né? E aí, primeira coisa que a gente faz é separar o que é do dízimo. É devolver. Tem as ofertas, mas depois tem aquelas despesas fixas que a gente tem que colocar e a gente sugere que o casal escolha. Quando o Marcelo fala que o marido tem que trazer para si a responsabilidade, sim, tem que trazer. Mas ele toma em conjunto com a família essa decisão. O que é prioridade? O que estamos precisando agora? Né? E até envolvendo os filhos, tá? Tem CRAU até com os filhos. Por quê? Porque quando todo mundo entende que aquele gasto, digamos assim, ou aquele investimento será um benefício para a família, eles vão ter prazer em fazer isso. Que aí, né, vamos supor, quem tem filho pequeno, não vai dar para comprar um presente caro agora, mas a gente está planejando para depois comprar a sua bicicleta, por exemplo. Né? Aí a criança vai ser motivada a guardar, vai entender o que acontece dentro da casa. Né? Então a gente sugere ao casal que eles separem todo mês um valor. Tem um casal que falou, todo dia R$10. Mas às vezes você não tem R$10, mas você separa. E aí a gente sabe que investindo, né, em algum desses que o Marcelo falou, a questão do prazo é que vai te dar um ganho lá na frente. Às vezes a pessoa pensa, mas é só R$10. Tá, mas R$10, né, todo dia. No mês já dá 300. No 310, mês, né? num ano, né, durante anos. Quando você vê lá na frente, vai ter um dinheirinho bom guardado. Você tem um dinheiro para terminar a sua casa, para pagar uma faculdade do filho, enfim, para você fazer algo grande, né, para sua família. Então, tem essa questão, é tudo um hábito, tem que fazer um hábito.
tirar o hábito de só consumir, gastar, sem perder de vista, né? Ah, eu tenho cartão, não quero nem saber. Mas uma hora vai ter que pagar, né? Então, assim, é tudo questão de hábito, é conversa, é troca, para chegar num acordo. Ele é abençoado, eu não sou consumista. Agora, quando eu preciso de alguma coisa, eu também não vou perguntar muito preço, não. Entendeu? Não fico assim, comprar coisa de, né? Supérfluo, mimo. Não, às vezes até eu faço bom, isso. vezes, É bom, né? Psicologicamente é bom. Eu vi isso agora. Nós fomos para o Lençóis Maranhense agora, 2 meses atrás, fazer um passeio. A gente naquelas feiras de artesanato lá, né? Tinha uma blusa, irmão, não vou nem falar o preço para você. Eu falei, o quê? Eu não tive nem como falar, não, tá certo, irmão. Mas quantas blusas eu comprei nesse ano? Então, assim, é um detalhe. Tu é abençoado, Marcelo. Tu é abençoado, uma esposa dessa, econômica, que pega leve. Econômica, quando que ela... pelo teu limite, ela tinha que gastar mais. Não é não, Grace? Ele sabe disso. Ela é econômica. Quando ela pega, ela... Nós temos 2 filhas, né? E já fizeram o CRAU, né? Claro. E tem lá os investimentos dela e elas entendem isso. Que você planeja, você se programa para lá na frente você poder usufruir de uma vida, digamos, mais confortável, né? Então, isso aí serve de dica para todo mundo, né? Eu vou usar, eu tô pensando em fazer o crawl de novo. Marcelão, eu fiz, mas não consegui fazer direito. Eu tenho que fazer de novo. E uma coisa interessante que a Gleice falou aqui, eu lembrei, as nossas filhas, a minha filha sabe vestir na bolsa, ela sabe comprar ações, ela tem a sua conta lá na corretora. As minhas 2 filhas, pega lá, ela faz, se ela vê lá a ação, lá ela compra a ação que ela acha que tá boa. Faz investimento no fundo imobiliário que ela acha que tem que fazer. E assim, já tem a sua... Eu não posso... A gente falou assim, não pode cometer o erro que nossos pais cometeram com a gente. Então a gente tem que fazer para os nossos filhos, né? Dar educação financeira para elas também saber, né? O mínimo a ser realizado ali. E graças a Deus a gente também já pôde fazer isso com nossas filhas também, sabe? A gente tem muita tranquilidade com relação a isso. E nossas filhas também... Está sempre viajando, faz missões no Brasil inteiro também, graças a Deus, com os recursos delas, né? Que elas mesmo ganham trabalho, tem o recurso delas, graças a Deus também, tem essa oportunidade. Então, assim, além de a gente aprender, Marcelão, a gente tem que ter o entendimento que nós temos que ensinar aos nossos filhos também a educação financeira. E o CRAU, ele tem esse curso para criança, desde os 3 anos de idade até adolescente, né? Ele tem... O CRAU, é o curso principal, mas ele também tem uma sequência de cursos para as crianças também. Quando que vai abrir agora? Só ano que vem, né? Nós estamos em curso agora, nós estamos no meio do curso. Agora, só no início do ano que vem, nós temos outras turmas agora. Já fica a dica aí, pelo menos para a galera que está ouvindo aqui, que é da Atitude, né? Fica ligado que semestre do ano que vem vai abrir novas inscrições. Vale muito a pena fazer esse curso. Mas deixa eu fazer uma pergunta final aqui para você, pastor. Para ficar rico, é uma questão de inteligência ou ignorância? Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem pessoa que é inteligente, mas que é pobre. E tem pessoa que não é tão inteligente, se não teve oportunidade culturalmente falando, e consegue enriquecer, ficar rico. Consegue prosperar. O que isso nos ensina? Tem uma história que um grupo de amigos que estudaram juntos, né? Eles marcaram um encontro para rever depois de um certo tempo. Então, aqueles encontros anual. E depois de muitos anos eles marcaram, já não tinha esse encontro, eles marcaram esse encontro numa fazenda. E aí todo mundo chegou e tal, daqui a pouco chega lá o Joãozinho de helicóptero, né? O Joãozinho chega de helicóptero e tal, aterriza, né? E vê o Joãozinho lá, simples e tal. E aí o pessoal chega... Mas, Joãozinho, o que houve? Você de helicóptero? Todo mundo chegando aqui, o que você fez para você ter esse sucesso todo? Ele falou assim, olha, eu não sei não. Eu só sei que eu compro a coisa por 1 e vendo por 2. Ou seja, ele tinha... O burrão da turma ficou rico. Era um bom negociador. Ele tinha 100% de lucro no que ele fazia, né, negócio. Então, assim,
o segredo é trabalho, né? Você não consegue... Eu costumo dizer o seguinte, não existe atalhos. Você não fica próspero, você não fica rico, você não pode pensar em atalhos. Tem gente que tenta fazer investimento para ganhar 5% ao mês, 10% ao mês. Sai fora disso, não existe isso. Da noite pro dia. Né? Você não tem esse atalho. Né? Isso você consegue com muito trabalho e ao longo prazo. Você não vai ficar rico da noite pro dia. Não existe essa possibilidade. Eu tenho um parente meu que naquela época não sei se você lembra, né? Existiu lá o faraó do Bitcoin, lembra da região dos lagos, né? A família mora na região dos lagos lá e eu tenho familiares meus que estavam nessa onda, pegando dinheiro emprestado em banco, dizendo que ganhava 10% ao mês. E aí uma pessoa chegou para dizer, olha, você viu, fulano tá rico, ele tem 1 milhão. Eu falei assim, olha, quem é milionário... No começo não, ele falou assim, ele tá milionário. Eu falei assim, olha só, quem é milionário é quem tem 1 milhão de reais na conta. Ele tem 1 milhão de reais na conta? Aí a pessoa ficou assim, não soube responder. Porque não tinha, quer dizer, estava vivendo de promessa e ilusão, né? Conclusão, o farol do Bitcoin lá caiu, quebrou, né? Ficou com a dívida do banco, perdeu tudo, porque as pessoas não querem, existe duas coisas, é tempo e continuidade. É constância e tempo. É assim que você vai construir sua riqueza. Não é de uma hora para outra, na noite para o dia. Isso não existe, né? Você tem que ser uma constante e a longo prazo. Hoje a gente tem, eu e a Gleice, nós temos 38 anos de casados, né? Nós temos 40 anos de convivência. Hoje a gente está numa fase da nossa vida que a gente já construiu, mas não foi de agora, né? Como eu falei para você, eu perdi meu pai cedo, minha mãe cedo, né? Isso foi construído ao longo do tempo, né? E pode ter certeza, irmão, que eu vou dizer para você, a maioria do sucesso financeiro nosso, do nosso equilíbrio financeiro, foi Deus. Porque eu lembro como se fosse hoje, eu estava morando num prédio e a gente tinha um apartamento próprio, né? E estavam vendendo outro apartamento no andar de cima. E foi um irmão lá na igreja que ele vendia pizza, ele ia entregar a pizza lá em casa, eu falei assim, ô fulano, rapaz, você não quer comprar um apartamento aqui em cima não? A pessoa está vendendo um apartamento aqui baratinho. Aí ele falou assim para mim, por que você não compra? Por que você não compra? Aí eu fiquei assim, olhando para ele assim, eu falei assim, caramba, eu posso comprar, por que eu não comprei? Então Deus usou aquele homem para me falar que eu poderia, eu comprei o apartamento, depois acabei comprando o apartamento, né? Então assim, Deus usa as pessoas, mesmo que você seja burro, naquela época eu não tinha noção, né? Eu não tinha conhecimento, não tinha nada, mas Deus acaba usando as pessoas para te dar essa orientação e para te dar o caminho, né? Então assim, tudo é o Senhor que vai te dar todo esse caminho, o Senhor que vai te dar o direcionamento. Agora, você precisa entender o seguinte, o milagre, aquela época que caiu o maná do deserto já passou, né? Você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que fazer a sua parte, é trabalhar e buscar conhecimento para fazer a coisa certa. E é claro, a maior coisa, a maior parte disso tudo é a dependência do Senhor, porque Ele vai te dar caminho, vai te dar orientação para você fazer a coisa certa. É uma mescla, é um equilíbrio, né, Gleice? Porque totalmente. Também se você deixar só na conta de Deus, Deus me abençoa, abre uma porta. E se você não se planejar, não trabalhar... É trabalho, né? Então, como ele colocou, a questão de você ter o recurso e da forma como você gasta. Hoje as pessoas veem a gente com uma vida mais confortável, pensam, caiu do céu. Não. Muitas vezes nós levávamos marmita para o trabalho, né? Nunca foi vergonha, levávamos marmita, andávamos de ônibus, tinha gente que ia de carro, comia em restaurante. Não, isso não muda a nossa essência. A gente fez, viagem, vamos para perto, vamos para casa de parente, não precisa gastar em hotel caro. Então assim, a gente não deixava de fazer, mas por outro lado são ações simples que ao longo, é o que ele está falando, ao longo do tempo, né, da frequência, vai te dando uma condição legal. Mas paralelo a isso, é mais importante do que acertar a vida aí para quem tá enrolado, mais importante do que acertar é não repetir os erros do passado, é não fazer novas dívidas.
Porque é como a gente está falando, o mais importante é o que você gasta, né? Para isso você tem que ter uma planilha, um controle, que às vezes seu dinheiro, seu recurso está indo todo numa coisa que você não está, sabe, não está se ligando. No curso mesmo, o casal falou, pô, quando eu fui botar a merenda dos filhos na ponta do lápis, falei, gente, dava para comprar uma loja da Casa do Biscoito. Aí a gente riu, né? Por quê? Porque estava realmente gastando excessivamente. Então, às vezes, são medidas simples que a gente pode tomar, né? Teve uma outra que falou assim, agora eu estou com dívida no carro, o que eu vou fazer? Para e olha na sua casa. Tem alguma coisa que você comprou e não usa? Tem, roupa na etiqueta e tal. Faz um bazar. Ela fez um bazar com tanta roupa que ela tinha, que ela mesma se surpreendeu, e ganhou o dinheiro que ela precisava para pagar o conserto do carro. Olha que loucura! Ela falou, meu Deus, eu nunca ia pensar nisso. Falei, são medidas simples que às vezes estão à nossa disposição e que a gente não pensa. E que isso vai gerar para a gente algum benefício, né? Então, assim, é importante a gente estar atento com o que a gente gasta. E outra coisa, não está dando? Pensa numa segunda renda, né? Às vezes você sabe fazer uma outra coisa, né? Que isso possa te gerar uma outra renda, não é problema nenhum. Se adequa ao seu horário familiar ali. E a pessoa seguiu e hoje a renda com a comida está dando mais do que o emprego dela. Já viram empreendedor, já viram viram empresário. Empreendedor. Então, às vezes, a gente fica muito engessado naquilo que a gente sabe e aí fica iludido, né, com a vida dos outros, naquilo que aparece nas redes sociais. Aquilo ali é vitrine, não é vida real. A pessoa está mostrando coisas, mas ninguém sabe como é que ela está por dentro. E às vezes a pessoa fica lá olhando, eu queria ter a vida de fulano. E por isso sai gastando coisas para aparentar, como o Marcelo falou, uma coisa que ela não é. Às vezes rola até uma certa inveja, né? Pô, mas Senhor, por que tu abençoa o fulano de tal, não me abençoa, né? Não é? Agora aí a pessoa não quer sacrificar, tirar o conforto. Por exemplo, eu vou de carro todo dia mas eu posso ir de ônibus, de BRT, não, mas eu vou de carro que é mais confortável. Se você começar a ir de ônibus, fazer um sacrifício, no final do mês é aquilo que você falou, de pouquinho em pouquinho vai... Você vai se surpreender, Marcelo. Essa economia que a Gleice está falando é uma coisa assim, que você não pode confundir isso com avareza. Sim. Uma coisa é você fazer economia, agora outra coisa é você ser avarento. Sim. A gente conheceu na outra igreja, uma vez eu estava no mercado, encontrei com um rapaz, ele tinha um carro, né? Tinha um Fusca, e o Fusca novinho, uma chuva, ele no mercado com a bolsa assim, eu falei assim, eu estava de carro, eu falei assim, você não está de carro? Não, rapaz, eu lavei meu carro, vou botar meu carro na lama. Meu Deus, pegando chuva. Você não pode ser avarento, né? E tem situações também que você não pode medir, por exemplo, como a Gleice falou, você faz a economia, mas tem horas que você também não tem que olhar o preço. Deixa eu te dar um exemplo, a gente estava fazendo uma caravana para Israel naquela época, né? E teve um stop em Dubai. Então lá em Israel a gente estava com um casal lá da igreja, eu falei assim, Marcelo, o que vocês vão fazer dia tal? Eu falei assim, não estão programado não. Então, nós vamos lá em Abu Dhabi, vamos lá no Burj Al Arab, e vamos nisso, vamos naquilo, vamos lá. Eu falei assim, cara, mas e aí? Não, nós vamos jantar lá no hotel, lá no Skydeck, e vamos que vamos. Eu falei, rapaz, vamos embora, vamos nessa. Cara, partimos lá, alugamos um carro lá, e fomos lá. Na verdade, o Burj Al Arab é aquele hotel é o único hotel 7 estrelas do planeta Terra, né? Os hotéis são 5 estrelas, era 7 estrelas. Eu nem sabia que tinha 7 estrelas. Já tá chegando no céu. E você vê como é que Deus faz as coisas. Eu nunca imaginei. Nunca Imaginamos. Né? E aí nós pudemos lá, no hotel lá, rapaz, jantar naquele Skydeck, no hotel 7 estrelas, né? E a conta, meu irmão, não quero nem dizer para você que não tem nem coragem de falar o valor. Mas é uma coisa que, quando que você vai viver isso de novo na tua vida? É verdade. Então você pode proporcionar isso para tua esposa, para você, o seu prazer, né? Então você não pode ser avarento. Você tem que saber a hora de você economizar e a hora de você gastar.
né? Você tem que ter esse entendimento. Não pode ser avarento nem aquele... Eu sou muito assim, tá? Tô falando porque eu sou assim. Cara, a vida é uma só. Vamos, né? Aí na empolgação você vai e compra e gasta isso depois. Fala, caramba, era pra eu ter dado uma segurada, né? Isso acontece muito, né? Mas, gente, foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero que o pessoal que esteja ouvindo a gente aqui tenha de alguma forma contribuído aí para que a gente possa avançar, né? Crescer próspero, sair da pobreza, né? E usar inteligência, planejamento, palavra de Deus para isso também, né? Sim. Ser fiel com dízimos nas ofertas, procurar fazer um sacrifício, economizar para poder lá na frente, né, conseguir. E já deixo recomendado aí o Crawl, né? Eu tenho que fazer de novo, eu só fiquei repetente nisso aí, vou ter que fazer de novo esse curso aí, porque é muito bom. Realmente a gente pegar e escrever no papel para poder se organizar e melhorar financeiramente, porque isso é muito importante. Inclusive, é briga entre muitos casais, né? Quando tem crise financeira, dá briga até no matrimônio, e acaba atingindo as famílias, filhos. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma vida financeira saudável, né? Saber dosar, saber a hora de gastar, a hora de segurar, de economizar. E vocês são expert nisso. E muito obrigado pela participação aqui no Crente Roxo, né? Que a gente possa ter contribuído aí com o pessoal, né? E para quem quiser seguir o pastor nas redes sociais, como é que é o Instagram lá? Marcelo Pérez Oficial. Oficial. E a Gleice é? Gleice Pérez. Siga eles lá e pega as dicas aí. Pergunta quando que vai ser o curso. Você pode dar umas dicas financeiras aí, porque com certeza vai ser muito proveitoso para sua vida. As inscrições estão sempre no Instagram da Ministério da Família IBA. E lá tem outros cursos também. A gente está falando de finanças, mas tem curso para casais, né? Sim. Para Casados para sempre, paz para toda a vida. Homem ao máximo. Homem ao máximo, Sim. mulher Mulher, única, né? mulher que prospera. Tem vários cursos E aí. tem uma infinidade de cursos aí. Verdade. E é isso, gente. Muito bom. Mais um episódio aqui. Chegando ao fim. Muito obrigado, pastor Marcelo Pérez, Gleice Pérez. Nós que agradecemos o convite. E siga lá nos canais, né? No YouTube. Faça a inscrição no canal Crente Roxo Podcast. E o Instagram também, Crente Roxo Podcast. Segue a gente lá nas redes sociais. Durante a semana a gente vai estar postando os cortes aí desse bate-papo aqui. Valeu, gente. Isso aí. Com Deus. Tchau, tchau.